Tchau, tifoseria bianconera, vem tornar-te alfinessa bianconera. Primeiro título stagionale, primeiro título do retorno do Alegre. Vencemos o troféu tradicional, o troféu Berlusconi, mas atenção, reza a lenda que quem vence o troféu Berlusconi não vence o campeonato, não vence nada, aliás, na temporada. Não vence nem Scudetto, nem Champions, nem Copa Itália, diz a lenda. Mas calma, se você é supersticioso, porque quando o Marcello Lippi, pitadinha histórica, quando o Marcello Lippi voltou para a Juventus, já que é uma volta de um técnico, né, que o Allegri está retornando, quando o Lippi retornou para a Juventus, venceu o troféu Berlusconi e venceu o campeonato. Então calma lá, deixa um pouco de lado a superstição. Já se inscrevam no canal se você está caindo de paraquedas. Sim, existe aqui no Brasil um canal que fala da Juventus de Turim, assim como existe o fã-clube oficial da Juventus. Em São Paulo, eu disse oficial, e você pode ser também sócio, ganhar a carteirinha, ganhar descontos em restaurantes italianos desta capital e também ganhar descontos em produtos online. Por que não? Você pode comprar online pelo site e ganhar descontos em agasalhos, em cachecóis, né? Tá frio, enfim, descontos em chapéu, né? Bom, enfim. Falando do jogo, ou melhor, é um jogo porque valeu taça, né? Um tradicional, que na verdade foi com aquele cheirinho de amistoso, onde nós vimos finalmente uma Juventus monitorada, né? Com as mãos de um treinador. Pensou que ia falar dedo, né? As mãos de um treinador. Finalmente a gente vê uma Juventus que sabe se defender muito bem. E eu vou falar uma coisa pra vocês, esse time do Monza até que jogou bem, hein? Esse time do Monza não foi um time tão... Lembrando que foi 2-1 para a Juventus, o que menos importa é o resultado, nós estamos aquecendo as turbinas, aquecendo as pernas, e mais da metade do time era do Under 23, era a rapaziada, era a galerinha. Então nós tínhamos lá, por exemplo, de novo o De Winter, o Soulé, né? O Fagioli que entrou no segundo tempo, aliás jogou muito bem o Fagioli. E dos grandes mesmo, nós tivemos a volta do Szczesny, tivemos o De Ligt desde o início, tivemos o Rabiot e o Kulusevski. Atenção que já vou falar do Kulusevski. No segundo tempo saiu o Szczesny, entrou o Perin, enfim. Foi para dar uma movimentação. O Hansen também jogou. Do time principal, vamos dizer assim, foram esses os que jogaram, né? O Demiral também jogou. A gente gosta mais do De Ligt, né? A gente gosta muito do Kulusevski e do Rabiot. Rabiot jogou bem, quase fez um gol, né? E o Kulusevski fez o gol, fez o segundo gol. O primeiro gol foi um golaço do Ranocchia, o garotinho Ranocchia, que de longe, da entrada da área, ó, tem uma curvinha na bola, um belíssimo gol do Ranocchia. E o Kulusevski fez o Radópio, fez um gol. E eu acho que o Allegri teve um determinado momento na última temporada que eu falei que o Pirlo não estava escalando o Kulusevski como era aproveitado no Parma. Eu acho que o Allegri vai colocar o Kulusevski mais próximo da área de rigore, mais ali para chegar. Evidentemente que ele não aguenta correr os 90 minutos o tempo todo ali, mas ele vai ser um jogador mais ofensivo ali, se aproximando na área, na grande área, na área de rigor. Atenção, porque eu acho que é isso que ele vai fazer com o Kulusevski, vai ser aproveitado dessa forma e pode render muito mais do que se espera o Kulusevski. Assim como o Rabiot, que jogou bem, gostei de ver. Claro que o Monza não é parâmetro para nada, é um time que até jogou bem, como eu falei. E para dar movimentação, o que menos importa é o resultado, né? Já já nós vamos ter aí um segundo troféu em disputa, né? Contra o Barcelona lá. Aí já deveremos ter a maior parte dos jogadores que se apresentam na terça-feira. Já já eu falo um pouquinho de mercado, Caio Jorge, Lucatelli, já já eu falo porque eu tenho notícias de hoje. Mas, só para finalizar essa movimentação desse jogo aí, o De Sciglio estava em campo. De Sciglio, De Sciglio não se toca. De Sciglio, a gente goza do De Sciglio, não é um jogador que, fazendo trocadilho, né?
não gosta de grande prestígio com a torcida, mas eu não sei se o De Chilio tem algum papel fundamental nos vestiários para o Alegre gostar tanto dele. O fato é que hoje a gente viu um time que, porque veja bem, quando o Monza diminuiu nos últimos 6 minutos, o Monza veio para cima, é bom você testar um pouco a defesa, né? Eu vi a defesa bem colocada, aliás o Dragãozinho entrou no segundo tempo. Então assim, a gente vê a cara de um time de futebol, não vê um bando. Nenhuma crítica ao Pirlo, nenhuma crítica ao Sarri, mas a gente vê as peças, ele é igual um tabuleiro de xadrez, a gente vê os jogadores em campo nas suas devidas posições e que sabe atacar e que sabe se defender. E mais uma vez, todo mundo sabe, característica do Alegre é saber se defender. Ele falou na coletiva, né, ele deu lá um número de gols que um time para ser campeão pode levar no máximo. E a defesa foi um pouquinho testada, como eu disse, se por um lado o Monza não é um puta time, a Juventus não estava com a sua força máxima, era só molecada lá, visto só o De Ligt, o Rabiot, enfim, que são os melhores aí. Então a defesa eu acho que foi bem até testada nessa pressãozinha aqui pro time do Monza, era uma final de Champions, levantar uma taça, ainda mais contra a Juventus. Então, valeu o teste, valeu o resultado, mas principalmente valeu a movimentação e principalmente ver a molecada. Eu falei do Fagioli, do Solé, do Winter, mas o Fagioli jogou bem demais, hein? Eu acho que a gente tem que prestar atenção no Fagioli. Não é aquele cara que você vai dar a responsabilidade para decidir um jogo, evidentemente, mas é um jogador que a gente pode olhar com carinho, sim, lá para frente, para os próximos anos, por que não? Né? Falando aí de futuro, né? E falando um pouquinho de mercado, já que não tem muito o que falar desse jogo, como eu falei, aliás eu tive problemas para ver o jogo, eu vi 80% do jogo, teve lá no início do segundo tempo, eu perdi os primeiros 7 minutos, porque eu estava acompanhando por um link, aí um amigo meu fez o favor ele estava assistindo, né, ali na Itália e ligou o celular, quer dizer, grazie Michele, grazie, enfim, ele não tem assim, acompanha o YouTube, né, não é inscrito, mas a gente deixa o agradecimento para poder acompanhar todo o segundo tempo na sequência. Falando um pouquinho de mercado, eu sei que vocês estão ansiosos, me foi dito agora há pouco que o Caio Jorge, né, jogador do Santos, se apresenta terça-feira, estará terça-feira em Turim para exames médicos. Não é brincadeira, é o que foi me colocado aí, que terça-feira Caio Jorge vai fazer os exames médicos, portanto, se ele vai fazer exames médicos, creio eu que a tratativa se fechou. Um jogador que, na minha opinião, é um bom jogador, mas para compor elenco, e a exemplo do Fagioli, não é aquele jogador para decidir. E sobre o Locatelli, eu vou abrir aqui uma informação que eu tive na quinta-feira, ou na quarta, não me recordo agora, que é o seguinte, porque eu vou falar do Locatelli porque o pessoal está um pouco com o pé atrás. Me foi dito que o Locatelli e a Juventus já estão certos, que ele até já sabe quanto ele vai receber. Logicamente, tem que acertar com o Sassuolo. E houve um encontro ontem, que não deu em nada. E antes que alguém fala, tá vendo, não vai rolar, não vai dar certo, é muito simples a questão. O Sassuolo quer os 40 milhões e a Juventus não quer dar os 40 milhões, ela até tem. Não é um momento financeiro agradável, mas a Juventus ela quer oferecer os 30, porque os outros 10 ela vai tentar fazer algum outro negócio no mercado aí, caso saia o Demiral, por exemplo, porque o Borussia Dortmund está muito interessado no Demiral, a janela ainda não fechou. E o que acontece? O Sassuolo, a gente viu que o Carnevale deu uma entrevista, falou que ou é 40 milhões anual ou não é nada, senão ele fica lá no Sassuolo. Mas calma que o próprio Carnevale depois falou que o Locatelli só quer jogar na Juventus, etc, etc, etc. E aí eu faço um exercício com vocês. Se já houve 3 encontros para fechar com o Locatelli e os 3 encontros não deu para fechar, porque é a mesma história, é 40 milhões que o Sassuolo quer e a Juventus quer dar 30. 40, 30, 40, 3 encontros. Ora, então se não deu certo, acabou. Por que vamos ter um novo encontro? Sabe por que a coisa está pegando? Sabe por que não está terminando a negociação? Mesmo que de uma maneira ruim para a gente? Sabe que o Sassuolo falou assim, então nada feito, tchau, não vou vender?
por um simples motivo. Porque o Locatelli, como eu falei aqui durante a Euro, num jogo da Itália, o Locatelli está fazendo forte pressão. Eu disse forte pressão para jogar na Juventus. E aí o Sassuolo se viu um pouco encurralado, porque apesar dele querer só os 40 milhões, para ele não vai ser negócio ter um jogador, entre aspas, insatisfeito, um jogador que quer ir para lá. Então eles vão tentar um acordo, os dois vão ter que ceder. O Sassuolo vai ter que ceder um pouco desses 40 milhões e a Juventus vai ter que gastar um pouquinho mais do que 30, não vai chegar nos 40, para poder fechar o negócio. Agora eu vou dar a minha opinião como torcedor e como quem acompanha a Juventus. É uma opinião, não é uma informação. Para mim, 99%, eu não gosto de dar porcentagem, mas como eu sei que vocês gostam, para mim é 99% o Locatelli jogador da Juventus. Para mim vai ser um jogador da Juventus, é uma opinião. Porque hoje em dia não é como há 30 anos atrás. Hoje em dia a palavra do jogador, a vontade e o desejo do jogador pesa e pesa muito. E é por causa dessa vontade que tem esse entrave. Porque se fosse só pelo Sassuolo, não tinha dado negócio, já tinha acabado no segundo encontro. Ora, teve o terceiro encontro e vai ter mais um, é porque o Locatelli está muito pressionando a diretoria. Tanto é verdade que o Carnevale mesmo admitiu numa segunda entrevista sexta-feira à noite que o Locatelli só tem a Juventus na cabeça. Gente, o Locatelli já se vê, ele já se imagina treinando com o Chiesa, o Bonucci, o Chiellini, enfim, os companheiros dele de seleção italiana que participaram da Euro. É isso que eu tenho para falar por enquanto sobre o mercado. O Caio Jorge, pelo que me foi dito hoje cedo, se apresenta para fazer exames médicos na terça. E o Locatelli vai ter mais um encontro aí. Eu acredito que é para fechar. Porque senão o Sassuolo já falava não e acabou. De novo essa história de 40 milhões, enfim. O Locatelli está endurecendo o jogo contra o Sassuolo. Juventus 1-2, Monza 1, primeiro título do ano. Vamos comemorar, vai. Já temos um título e o Napoli não tem. Isso é bom demais. Dá um like no vídeo e ci vediamo. Sempre forza Juve. Alla prossima ragazzi. Essa semana a gente vai fazer mais vídeos, provavelmente de mercado. E vamos ver aí o que acontece na reapresentação do time na terça-feira. Sempre forza Juve fino alla fine. Ciao ragazzi.